Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou super feliz. Hoje eu consegui receber o primeiro pagamento do YouTube e já fiz um upgrade nesse canal. Consegui uma câmera nova, um microfone novo, tudo com ótima qualidade agora para vocês. De um upgrade no meu computador para aumentar a qualidade para vocês. Então já mete o dedo no like, se inscreve aí que os vídeos vão estar super ótimos agora. E hoje estamos aí com um carequinha na tela. Opa, Oeste sem filtro, todos os créditos a eles e sem enrolações. Vamos ao vídeo. Chikini alega falta de acesso à íntegra dos autos, testemunhas que não foram intimadas e nulidades processuais. Segundo o advogado, sem o devido direito de defesa, o Supremo estaria violando garantias fundamentais como os princípios do contraditório e ampla defesa. O pedido foi encaminhado ao ministro André Mendonça. Durante a audiência desta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes subiu o tom contra o advogado Jeffrey Chikini. Ao tentar rebater as falas do relator, o advogado foi interrompido com a seguinte declaração, abre aspas para o ministro, enquanto eu falo, o senhor fica quieto, fecha aspas. Outro integrante da defesa de Felipe Martins também foi advertido durante a audiência em que foram ouvidas as testemunhas da ação penal da suposta tentativa de golpe. O juiz auxiliar Rafael Henrique Tamay Rocha repreendeu o advogado Ricardo Schaefer Fernandes, acusado pelo Ministério Público de tentar gravar a sessão por videoconferência, o que é proibido por determinação do ministro Moraes. O advogado negou a acusação e disse estar apenas enviando mensagens pelo celular. Enquanto isso, o Supremo começou a ouvir a partir de hoje, segunda-feira, testemunhas dos núcleos 2, 3 e 4 da chamada suposta trama golpista. Deverão depor nomes como o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. No total, mais de 100 pessoas podem ser ouvidas entre testemunhas de acusação e defesa. Os depoimentos estão marcados para ocorrer por videoconferência até o dia 23 de julho, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. Enquanto, então, só para a gente explicar aqui para quem nos acompanha, enquanto estão sendo coletados aí os testemunhos dos núcleos 2, 3 e 4 aí dessa ação da suposta trama golpista, hoje termina o prazo de alegações finais do PGR Paulo Gonet em relação ao núcleo 1, no qual se encontra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus, inclusive o delator tenente-coronel Mauro Cid. Agora, voltando aqui, Piotr, eu quero muito ouvi-lo sobre esse mandado de segurança que foi apresentado aí ao Supremo pela defesa de Felipe Martins e que caiu nas mãos do ministro André Mendonça. O que ele pode fazer? Foi distribuído, né, e caiu sob relatoria do ministro André Mendonça. Ele pode suspender esse processo? Como é que fica a situação? Tá, primeiramente, só para a defesa do Felipe Martins, quando entra com um mandado de segurança, é um instrumento jurídico em que você tenta preservar a aplicação do direito. E, neste sentido, quer dizer garantir todos os direitos que um réu tem. E, neste caso, e também em outros, os advogados têm reclamado com muita frequência e veemência que o devido processo legal não está sendo seguido. Por exemplo, tempo de acesso às provas, acesso à integralidade das provas, não só ao que a Procuradoria apresentou para, digamos, ofertar a sua acusação. Integralidade das provas é tudo o que foi apurado da Polícia Federal e também outras coisas que a defesa também tem o direito de apresentar. Quer dizer, se você não tem acesso a tudo, como é que você, por exemplo, tem o que se chama de paridade de armas? A acusação teve acesso a tudo, ficou por muito tempo com aquilo, a Polícia Federal e depois a Procuradoria, e os advogados estão tendo um tempo muito curto para poder fazer análise de tudo. Não é só o doutor Jeffrey Chikini que está fazendo essa menção, não. Os outros advogados também fizeram isso. Então, neste caso, quando você entra com mandado de segurança, é justamente na tentativa de garantir os direitos à defesa. Se você não garante os direitos da defesa na integralidade, como propõe e garante a própria lei, ou seja, como está estabelecido no devido processo, ou seja, você tem uma nulidade de um processo. Esse é o tipo de processo que lá na Troque pontos por descontos de até 100% em técnica dedicada à questão jurídica
vai simplesmente assentir e dizer realmente isso aqui está nulo. Anula-se o processo como um todo. O que a defesa agora faz do Felipe Martins é dizer ao Supremo, olha, está acontecendo tudo isso, vocês realmente concordam com isso? Caiu sim nas mãos do ministro André Mendonça, que a gente tem que esperar, decisão de ministro, mas convenhamos, as evidências estão todas aí. Há também um agravo regimental, e o agravo regimental é específico. Aí é uma outra petição que você faz dentro do Supremo, também chamado de agravo interno, alguma coisa assim, em que você questiona uma decisão de um juiz dada monocraticamente. O ministro Alexandre de Moraes proibiu duas testemunhas apontadas pela defesa. Vetou, por exemplo, se não me engano, acho que é o próprio presidente Bolsonaro. O Carlos e o Eduardo, os irmãos Bolsonaro. E também de participar, de serem ouvidos em defesa do Felipe Martins. Aí a defesa, claro, você está tirando alguém que pode trazer um testemunho que lá na frente pode ser a seu favor, ou seja, que teoricamente é a seu favor, e isso tira, obviamente, o poder da defesa de argumentar a favor do seu cliente, e aí entrou também com agravo regimental. Na verdade, há uma série de medidas em que os advogados apresentam e o ministro Alexandre de Moraes não respondia. A gente ouviu isso, inclusive o doutor Sebastião aqui também. Você entrava com agravo, você entrava com uma petição e o ministro simplesmente não respondia ou demorava a responder. O que a defesa faz agora no mandado de segurança, e isso eu espero que o ministro André Mendonça se atente ao que é primordial, é que isso tudo precisa de resposta. Mais que resposta, é para saber se a resposta que ele dará agora realmente está em consonância com a lei. Dentro, obviamente, do regimento do Supremo e a lei penal. Porque, convenhamos, se tem coisas abusivas, o que a gente está vendo, a gente vê isso todo dia. Mas tem um detalhe, não é só o advogado, não só a defesa do Felipe Martins. Os advogados todos têm reclamado disso. E um silêncio sepulcral da Ordem dos Advogados do Brasil, que deve servir para absolutamente nada ultimamente. Então, rapidamente, Marina, só para a gente resumir o que está incluído nesse mandado de segurança apresentado pela defesa do Felipe Martins, que as testemunhas arroladas sejam intimadas e ouvidas, no caso os irmãos Bolsonaro, Carlos e Eduardo Bolsonaro, que o ministro Moraes não deferiu. Outra, que todos os recursos que já foram apresentados e não foram analisados sejam julgados, ou seja, o ministro relator tem que se posicionar em termos de todos os recursos que foram apresentados, que o processo seja remetido ao primeiro grau, por questão da competência do foro, e que seja analisado aí o agravo regimental para a revogação das medidas restritivas, ainda que recaem sobre Felipe Martins, que usa tornozeleira, que não pode sair no final de semana, que precisa se apresentar à comarca de Curitiba semanalmente, enfim. Esses são os pedidos do mandado de segurança que estão agora na mesa, no gabinete do ministro André Mendonça. E aí, Marina, o que a gente pode esperar? Porque saiu ali da esfera do ministro Alexandre de Moraes dessa vez. E agora? Pois é, e lembrando outra coisa também, Paulo, importante, o Felipe Martins está sem ver a filha há 2 anos, né? Porque ele é obrigado a ficar ali, então ele não pode se deslocar. Então esse é mais um agravante aí em todo esse absurdo aí que a gente está vendo, porque as pessoas falam, mas ele não está mais, né, preso ali, mas ele está com tornozeleira e ele não pode se ausentar. Então isso é bastante importante também que seja dito aqui, ou seja, continua sofrendo, como diz Chiquini, sendo torturado. E aqui 2 pontos que me chamaram a atenção. A juíza exilada, Ludmila Grillo, ela mostrou uma decisão em que a Carmen Lúcia, ela de fato caneta Nunes Marques em um mandato de segurança de junho de 22. Então, muita gente alegando que não há precedente no Supremo nesse sentido, e ela diz, não, existe. E mais do que isso, que é exatamente o que o Piotto trouxe. Nesse caso, você evoca um mandato de segurança porque você precisa de uma urgência para defender o direito do réu ao devido processo. Então, tá tudo certo ali, né? Eu não vejo que pode ser que ele não queira fazer esse confronto, mas há precedente e é um instrumento legal. Sim. Né? Então, ele poderia usar disso. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que um dos pedidos ali é exatamente que essas audiências fossem suspensas, principalmente essa audiência de hoje. E não posicionamento do André Mendonça até agora, em um mandato de segurança requer urgência, fez com que, por exemplo, hoje era um dia que eles pediam para derrubar essa audiência e que não foram atendidos. Então, até agora, essa não decisão do Mendonça já está causando um problema.
né, que continua. Então, ele precisa se posicionar e precisa se posicionar logo. Se eles falam que o mandado de segurança é um remédio, né, para o paciente que teve um direito líquido e certo, que foi infringido. Uma decisão violado. favorável que está pedindo a defesa do Felipe Martins por parte do ministro André Mendonça, ele estaria prestigiando o Supremo e, na verdade, cuidando do Supremo, porque, convenhamos, os abusos do Supremo já estão além fronteiras, a Ana já conta aqui com muita frequência. Então, isso preservaria o Supremo. E aí, claro, se debruça tecnicamente, volta a ser um tribunal técnico e aí as coisas voltam à normalidade institucional. Do jeito que está, nós estamos falando de um negócio que será anulado em algum momento, quando o Supremo voltar a ser técnico. Tudo indica isso. Deixa eu passar para a Ana rapidamente. Rapidamente, Paula, uma apuração que eu acabei de fazer aqui, né? Jornalismo é assim, a gente vai ao vivo. E eu queria pedir para a nossa produção colocar de volta aquele tweet do gabinete do subsecretário de Diplomacia Pública, porque foi um breaking news que nós demos aqui, o subsecretário dizendo, né, que o Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Eu fui, então, pesquisar quem é esse subsecretário, porque eu confesso que eu não ouvia, não sabia quem era, e fiz as minhas pesquisas aqui. É o Darren Beattie, e uma pessoa que já trabalhou com o governo americano. Não usei o telefone vermelho, não, tá? Mas foi uma pessoa que já trabalhou com o governo americano, me mandou a seguinte mensagem, que o Darren Beattie, ele é o subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado, do poderoso Departamento de Estado, que ele foi speechwriter do Trump, ou seja, que ele foi um editor dos discursos do Trump lá no primeiro mandato do Trump, e que ele está hoje no Departamento de Estado diretamente envolvido com o processo de implementação da Magnitsky. Essa foi a mensagem que eu recebi aqui, Paula. Muito bem, Ana, então nos atualizando sobre tudo o que acontece no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Agora é 19h41, uma notícia que acaba de chegar aqui no Brasil. O presidente Lula assinou hoje o decreto que regulamenta a chamada Lei da Reciprocidade. A medida abre caminho para que o Brasil reaja ao tarifaço de 50% anunciado pelo presidente Trump contra produtos brasileiros. O decreto define os procedimentos que devem ser adotados para a aplicação da lei, aprovada pelo Congresso em abril, com apoio da base governista e também de setores ruralistas. O texto determina que o Brasil pode exigir das outras nações as mesmas condições comerciais e ambientais impostas aos produtos brasileiros. Na prática, a nova regra autoriza o governo brasileiro a retaliar países que apliquem restrições ou sobretaxas indevidas ao produto nacional. A publicação do decreto está prevista para terça-feira no Diário Oficial da União. Na verdade, é só uma regulamentação, então, do Palácio do Planalto, do governo Lula, em relação a essa lei da reciprocidade que foi aprovada pelo Congresso Nacional em abril deste ano. A gente comenta mais sobre esse assunto amanhã, porque a gente vai deixar um pouquinho mais para a gente comentar no Sem Filtro. Agora a gente vai para um rápido intervalo, voltar já. Regime do ditador Miguel Dias. Mas esses americanos ou qualquer um que se hospedar nesses hotéis que estão sob sanções, eles também sofrerão sanções. Ou seja, eu pedi declarações aos Estados Unidos e ao Departamento de Estado. Acho que o Departamento de Estado hoje americano, sob comando de Marco Rubio, ele já entendeu, ainda mais vindo de uma família de cubanos, como é o caso do secretário Marco Rubio, ele já entendeu que você pode florear qualquer cartinha, carta pela democracia, manifestações, a nossa soberania. Nós estamos falando de um filho de cubanos que sabe muito bem como a ditaduras colocam uma roupa bonitinha, um bom perfume e saem por aí pelo mundo dizendo que estão protegendo os seus cidadãos. Portanto, Paula, para finalizar, o que ele diz, né, na carta também,
que há uma compreensão imprecisa dos fatos, mais uma vez o ministro Barroso aplica no que de fato acontece no Brasil, do mesmo modus operandi que ele aplica na Constituição, que ele acha que a Constituição é um organismo vivo. Se o Congresso não quer legislar e a sociedade anseia por uma mudança na Constituição, a Constituição é um organismo vivo. Cabe, então, ao Supremo uma compreensão precisa dos fatos, já que ele fala tanto dessa compreensão imprecisa de agora. E é assim que ele vê a Constituição, não como um documento que, se quiser ser mudado, ele precisa voltar ao Congresso para que lá as legislações, as emendas, o que quer que seja, os projetos, sejam apreciados e debatidos. Portanto, Paula, aqui não houve absolutamente nenhuma repercussão da carta do ministro Barroso. Aqui nos Estados Unidos, um nome anda incomodando muito a Casa Branca e ontem eu confirmei em um telefonema longo para pessoas que têm acesso à Casa Branca. Alexandre de Moraes. Por enquanto, esse nome é o que está com o alvo, mas nada impede do Departamento de Estado, como está fazendo com Cuba, de estender essas sanções a todos aqueles que protejam ditadores. E durante... Fala pessoal, vou estar lendo para vocês uma noticinha aqui no Conexão Política. Julgamento no Supremo. Enquanto eu falo, o senhor fique quieto, diz Moraes, advogado de Felipe Martins. O ministro do STF interrompeu defesa de Felipe Martins após questionamentos sobre prazo e denúncia apresentada pela PGR. Nessa segunda-feira, dia 14, enquanto ouvia testemunhas ligadas aos núcleos 2, 3 e 4, a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, se desentendeu com Jeffer Chikini, advogado de Felipe Martins, ex-assessor especial da Presidência da República no governo Bolsonaro. A discussão aconteceu antes do depoimento do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente e atualmente colaborador da Justiça. Chikini reclamou do curto prazo para analisar do processo, alegando que os autos foram disponibilizados apenas 4 dias antes da audiência, o que, segundo ele, impossibilitaria a plena defesa. Enquanto falou, o senhor fique quieto, respondeu Moraes. Segundo o ministro, a questão do prazo já havia sido resolvida previamente. Então, pessoal, o advogado vai defender. Fique quieto enquanto eu fale. Aqui quem manda é eu, né? Quem manda é Moraes, né? Fique quieto, que quem manda aqui, né? Esse julgamento, quem tá mandando em tudo aqui é eu. Então, só fique quieto. O que eu falar tá falado, não retruque. Não pode retrucar não, pessoal. Só fiquem quietos. Vamos comentar aqui enquanto ainda a gente pode comentar, né? Vamos comentar, discutir aqui embaixo e ainda quando a gente pode comentar. Então, comente aí o que vocês acham dessa barbaridade que tá acontecendo aí nesse julgamento. Já tá virando piada. Não tem mais o que eles ficar investindo nessa investigação falsa e vai ter que acabar uma hora ou outra, né? Então, pessoal, se inscreva no canal, deixe o like aí. Tá muito top essa câmera nova, esse microfone. Fala aí o que vocês acharam da câmera e do microfone novo. E até a próxima, pessoal. Valeu, tamo junto.